presidente Jair Bolsonaro à Rússia no início do ano trouxe benefícios ao Brasil, especialmente à agricultura. A negociação com o líder russo Vladimir Putin possibilitou a importação de quantidades recordes de fertilizantes que garantem a próxima safra de soja. Ao menos 24 navios, carregados com mais de 670 mil toneladas de fertilizantes, estão atracando no país no decorrer desse mês e de junho. Com a guerra na Ucrânia, a agricultura mundial vive incertezas e há um alerta mundial sobre a segurança alimentar, já que algumas das sanções impostas à Rússia impossibilitam a exportação do produto. O Brasil é o maior exportador mundial de várias culturas, incluindo soja, e a falta de fertilizantes pode resultar em colheitas menores, acarretando no aumento da fome global. O corte no fornecimento de gás também prejudicou a produção de fertilizantes, elevando seu custo e provocando uma corrida para a sua compra. Um minuto, Zé. Isso ficou muito claro, né, que entraria em dificuldade principalmente o sistema de transporte no mundo e o fornecimento de insumos para a agricultura. E nesta conversa do presidente Jair Bolsonaro com Vladimir Putin de 3 horas, e lembrando que não havia uma tradição, uma proximidade grande do presidente Bolsonaro com o Putin, mas foi uma decisão de política externa e de se precaver para o Brasil. E há dificuldades de transporte dos insumos, porque o mercado de transporte está aviltado no Brasil. Mas houve a garantia e mais, o presidente norte-americano e mesmo o presidente da Rússia pediram ao Brasil para aumentar a produção de alimentos no mundo. Há uma indicação de que haverá falta de produtos daqui para frente. Valeu, Zé. Enquanto isso, continue participando da nossa enquete. Está no ar a pergunta lá no nosso site. As Forças Armadas devem ter um papel na totalização dos votos da eleição? Sim ou não? www.jovempan.com.br. Segundo o Grupo de Análises para o Desenvolvimento, a falta de fertilizantes no Peru pode gerar uma grande escala de fome. Nos últimos meses, os agricultores peruanos ficaram com déficit de cerca de 200 mil toneladas de fertilizantes à base de ureia, produto fundamental para o setor. A produção de alimentos básicos como arroz, batata e milho deve ter uma queda de até 40% se o problema persistir. Cerca de 70% dos fertilizantes utilizados pelos agricultores peruanos vinham da Rússia. O Peru foi um país a se posicionar favoravelmente a medidas contra a Rússia pela invasão à Ucrânia. Augusto. Bom, agora é hora de reler as previsões feitas pelos especialistas, bota aspas disso aí, em relações exteriores, em comércio exterior, guerras, erraram todas. Os jornalistas que tratam desses assuntos da imprensa velha previram a quebra da safra, escreveram isso, a quebra da safra deste ano, parte da safra, por falta de fertilizantes. Os fertilizantes ficaram mais difíceis, né? A obtenção de fertilizantes. No entanto, o Brasil, apostem, vai bater outro recorde em matéria de exportações. Mais uma previsão que não aconteceu. As previsões dos analistas estão cada vez mais parecidas com as pesquisas eleitorais. 2 minutos, Ana. O presidente Bolsonaro mostra aí o que um verdadeiro estadista preocupado com a agenda política de progresso no país, o que ele faz, né? E está aí a prova, a verdade, né, veio à tona. O Brasil agora, lembrando que aqui nos Estados Unidos, Vitor, os americanos estão sofrendo com a falta de fertilizantes exatamente porque Joe Biden, a administração Joe Biden vem apoiando a Ucrânia de maneira indireta, mas vem apoiando a Ucrânia na guerra contra os russos. E essa importação de fertilizantes da Rússia foi prejudicada. Há muitas prateleiras vazias aqui nos Estados Unidos, está faltando aí fertilizantes e os insumos também para a fabricação dos fertilizantes. Os americanos estão tentando conversar com o Canadá para ver como eles podem arrefecer essa situação, e o Brasil segue aí como um player importante. Então, como Augusto disse, as previsões erradas, os números que o ministro Paulo Guedes
apresentou agora no Fórum Econômico, né, o Brasil aí superando países estruturalmente, historicamente, com uma estrutura mais definida de renovação e também até de reverter situações ruins economicamente. O Brasil vem superando esses países. O ministro Paulo Guedes mostrou como a economia do Brasil vem desempenhando um papel fundamental não apenas na América Latina, né, mas também no mundo, e como o Brasil mostrou dentro da pandemia como as reformas elas foram importantes. Apesar de toda a torcida contra, Vitor, como diz aí o consórcio, o Brasil vai despiorando, apesar de ativistas políticos, seja no Congresso ou em tribunais, no lado jurídico do Brasil, eles remarem contra. Você, Fiuza, 2 minutos. Olha, o contexto dessa guerra, infelizmente, né, como a gente tem aprendido a acompanhar na atual ordem mundial, é um contexto nebuloso, fora o fato de que todo contexto de guerra é indesejável e traz sofrimento. É nebuloso porque nós vemos aí esses estadistas pusilânimes dessa geração imprestável de supostos estadistas, Macron, Trudeau, Biden, todos eles, e Boris Johnson, todos eles surfando nessa guerra. Então não estão surfando na guerra. Tudo virou problema da guerra. Eles fazem uma propaganda. O Vladimir Putin, que é vilão, já era vilão antes, é um autoritário manifesto. Qual foi a conduta deles antes desse conflito estourar? Eles fustigaram esse autoritário ou não? Eles ficaram forçando a Ucrânia. Não, tem que estar na OTAN, isso aqui, esse território ele tem que ser, né, equipado e autorizado como um player da OTAN. A Ucrânia, que é um país, enfim, né, não vou falar do povo, da sociedade, mas que, infelizmente, né, no seu território estão e agora estão aparecendo problemas grandes como os laboratórios clandestinos de experiências biológicas. E aí nós vimos esse atiçamento, e aí, de repente, a guerra estourou, e o Zelensky, que é o suposto resistente, mas que, de uma maneira meio coincidente, ecoa sempre o que o Trudeau fala, o Trudeau que transformou o Canadá quase numa ditadura, estado de exceção. Então, esses aí passaram a dizer, através do Zelensky, não, então tudo bem, nós aceitamos que a Ucrânia não faça parte da OTAN. Não, agora a gente está um pouco na dúvida. O que é isso? Qual era, então, o que estavam pleiteando quando diziam que era isso, que o Putin tinha que recuar, que esse acordo tinha que ser modificado, e o Putin ia respondendo, se avançarem nessa fronteira, eu vou à guerra. Porque ele é o vilão, ele é o ditador, ele é autoritário manifesto, mas foi ou não foi fustigado? Agora a gente tem esse estado de coisas em que os mesmos que surfaram numa pandemia, nos Estados Unidos sobrevieram uma eleição nebulosa, que consagrou esse fenomenal Biden, que cumprimenta fantasma. Os mesmos que surfaram na pandemia, com lockdowns, com estados de exceção absurdos, são os que surfam na guerra. Então, a gente fica... Bom, eu abri aqui uma contextualização, porque, é claro, aí tem os problemas reais, de fato, né, de falta de abastecimento, de problemas com quem depende de insumos da Rússia. Mas eu quis trazer as origens, o contexto dessa guerra, que para mim permanece estranho, e o Zelensky, que aparece na revista Caras, que aparece em palestras, aclamado por esses mesmos líderes europeus que resolveram virar aqueles bonzinhos contra o malvado Putin, numa guerra que eles fustigaram.